Olá para você que nos acompanha neste podcast ou através do canal do Meio no YouTube. Começa agora mais um Pedro e Cora, um programa sobre o que há de novo na tecnologia. Eu sou Pedro Doria. E no episódio de hoje nós vamos falar sobre as eleições. No domingo, justamente quando os brasileiros estavam indo às urnas, o TSE foi atacado por hackers. E à noite, um outro problema técnico fez com que a contagem dos votos sofresse um atraso imenso. Eu sou Cora Ronay. Também é assunto da gente streaming. Na terça-feira entrou no ar o Disney Plus e a coleção só aumenta. Netflix, Globoplay, Amazon Prime, Apple TV Plus, HBO Go, isso para não falar de Spotify, Radio, Pandora e todos os streamings de música. Haja dinheiro na carteira para acompanhar tudo isso, né, Pedro? E olha, não perca o último bloco. Nós vamos conversar com Bruno Andrade. Ele é secretário de modernização do TSE para tentar entender exatamente o que aconteceu no domingo. Então, fica com a gente. Fica com a gente. E esse podcast é um oferecimento da Embratel. Cora Ronay, você votou bem no domingo, Cora? Rapaz, eu acho que eu votei da melhor forma possível, mas 50% do meu voto já foi para o brejo, porque a minha candidata a vereadora não se elegeu. Aliás, faz tempo que eu não consigo eleger uma candidata a vereadora, viu? Eu desconfio que a gente tenha votado na mesma pessoa. Não vamos, evidentemente, abrir votos, somos Não, jornalistas, mas estamos no mesmo barco, Cora. Agora, foi uma aventura, né, para nós que somos jornalistas de tecnologia, porque aí eu chego em casa, eu votei cedo, por causa dos filhos, né? Aproveitei que minha namorada estava em casa para dar aquela escapada, votar rapidinho. Aí chego em casa, abro o Twitter e tem boato de que hackers tinham invadido os servidores do TSE. Essas informações sempre chegam truncadas. Depois a gente descobriu o ataque hacker, essa informação mais recente, de hoje que a gente grava, né? Quinta-feira, Dia da Bandeira, 19 de novembro. O ataque é um ataque de setembro desse ano ou anterior. O servidor que foi invadido não tem absolutamente nada a ver com o processo eleitoral, né, o processo de votação ou de contagem dos votos, mas dados de funcionários do TSE foram roubados. E o hacker, ou o grupo de hackers, ele guardou esses dados para divulgar no dia da eleição, para causar a impressão de que algum tipo de ataque estava acontecendo no dia da eleição. Aí, mais tarde, outro ataque aconteceu para aquele ataque que a gente chama de ataque de negação de serviço, né? Que é um ataque que não é um ataque de invasão, é um ataque para derrubar os servidores, de forma que as pessoas que estavam tentando usar o app do TSE para descobrir qual era a sessão eleitoral, tudo mais, não conseguiam, porque alguns serviços do TSE não estavam acessíveis, porque tinha servidores down. Novamente, nada a ver com o processo eleitoral, mas causa confusão, né, Cora? É uma balbúrdia gerada de propósito para jogar todo o sistema em descrédito. No fundo, isso daqui não é uma coisa, a meu ver, feita por amadores, não é aquela coisa feita por estudantes que resolveram, vamos hackear as urnas. Você sabe como é que é o espírito do hacker, quer dizer, a maior parte do que acontece de hackeamento é gente tentando burlar o sistema só para burlar, só para contar vantagem. O mundo hacker não é também essa coisa tremenda que a gente pensa, que só tem malfeitores. Não, tem gente brincando, tem muita gente ali tentando ser poderoso, mas o grande problema da segurança de redes não é que as pessoas sejam tão boas em abrir portas, é que muita gente deixa a janela aberta. Então,
é mais uma questão de paciência do que de conhecimento. Então, um cara que faz um programinha, que vai testando aqui e ali, se você não tiver uma segurança toda fechada, ele vai lá e entra. Mas esse caso específico do TSE não foi uma questão dessas. Isso aqui foi uma coisa organizada com tempo, com uma ideia bem estabelecida do que queria ser feito, ah, com um objetivo por trás. Então, o que me deixa desassossegada, digamos, a palavra é essa, em relação a esse ataque, que aliás não se nem se configura muito como tal, porque quando a gente fala a palavra ataque, a gente imediatamente imagina que alguma coisa foi roubada ou feita. Não, essa essa balbúrdia, eu acho que essa palavra fica boa nesse caso. O que me desassossega nessa balbúrdia é a intencionalidade. Não, eu acho que você tem toda a razão. Cora, a gente está nesse período, né, de autoritários populistas por todo o mundo. Você tem um presidente americano acusando fraude sem provas, e aí você tem um grupo político brasileiro também, de repente, simultaneamente, por coincidência, a Polícia Federal suspeita de que não é coincidência, de que a turma começou a acusar fraude nas redes sociais em cima dos ataques hackers, justamente porque foi sincronizado e foi planejado. Quer dizer, houve um crime que foi propositalmente planejado para tirar a credibilidade das eleições. Agora, na sequência, teve o problema à noite, que não teve absolutamente nada a ver. Isso não era claro no domingo, né? Porque poderia ter sido uma coisa de tem que desligar um servidor, liga o outro, né? Isso não era claro no domingo, mas agora a gente sabe, a gente tem clareza de que não tem absolutamente nada a ver. Teve a lentidão da contagem dos votos, né? Lentidão. 3, 4 horas de atraso não chega a ser uma, sei lá, uma eleição de um país menos sofisticado, os Estados Unidos, mas houve um certo atraso na contagem dos votos, né? Esse pessoal que está pouco habituado a eleições, volta e meia mete os pés pelas mãos, sabe. Eu acho que a gente tem que começar a mandar observadores internacionais, botar as organizações internacionais para se manifestarem em relação a isso que está acontecendo lá. Mas você vê, né, e nós é que somos considerados um país atrasado. E estamos na vanguarda da tecnologia e olha, vou te dizer uma coisa, não só em relação a eleições, hein. A nossa rede bancária também é um espetáculo. Então, por incrível que pareça, o Brasil conseguiu fazer uma tecnologia de primeira linha Não, nessas questões, né. não, eu acho que é isso mesmo. Você lembra, Cora? Eu lembro. Como que no tempo da cédula em papel se falava de fraude o tempo todo em eleição? Parou. Simplesmente parou. Entrou a urna eletrônica. Exatamente. Esse é um problema que o Brasil resolveu através de tecnologia. E fomos um dos primeiros países a fazer isso, e com centenas de milhões de eleitores. Quer dizer, não é um problema trivial tecnologicamente de resolver. É verdade que a gente teve um atraso para fazer a contabilidade dos votos e todo mundo reclamou, e reclamou com razão. Eu estava impaciente para saber para quem que ia no segundo turno em São Paulo, no Rio de Janeiro, no Rio Grande do Sul, no Recife. Quer dizer, essas capitais chaves, até para entender politicamente como é que o país ia ficar. Agora, meia-noite a gente sabia. Olha, e não é só um problema tecnológico não, é um problema cultural também. A velocidade com que o brasileiro captou a ideia de que as urnas eram boas e que resolviam um problemão foi enorme. Se você pensar bem, nos Estados Unidos eles ainda discutem isso até hoje. A gente aqui realmente tem jeito, tem uns malucos que querem voto impresso, mas isso tudo é gente que quer tumultuar. De um modo geral, o brasileiro se adaptou perfeitamente à urna eletrônica e pronto, eleição virou uma coisa bastante simples sob esse ponto de vista, né. Não,
não só virou bastante simples, como eu diria mais, a rapidez, e mesmo no domingo foi rápido, a rapidez dá uma certa tranquilidade, dá um certo conforto, porque quanto mais rápido e eficiente, menos espaço você tem para, né, Exatamente. era justamente na lentidão da contagem dos votos que as fraudes aconteciam antigamente. E como se fraudava nessas eleições brasileiras, Cora? Nossa, como se fraudava. Tem um histórico triste de eleições no Brasil. As pessoas muitas vezes não sabem. Na Primeira República, né, 1910, 1915, tinha presidente do Brasil que era que nem Cuba de Fidel, Iraque do Saddam. Presidente do Brasil que se elegia com 92% dos votos. A gente, dessa fase, a gente já passou faz tempo. Felizmente. Este podcast é um patrocínio da Embratel. Aproveitando que a gente estava falando sobre a contabilização dos votos durante as eleições, eu vou fazer algumas perguntinhas sobre isso para o Mário Rachid, da Embratel. Rachid, o TSE decidiu fazer a contabilização, a soma dos votos on-premises. E tem essa diferença, né? On-premises, ou seja, com a máquina dentro do prédio do TSE, ou então na cloud, externamente. Qual é a diferença exatamente do ponto de vista da segurança? Olha, em relação à segurança, a arquitetura on-premises ou na nuvem, elas são diferentes, mas não trazem uma mais segurança que a outra, na minha opinião. Na verdade, você tem a falsa impressão de que on-premise você vai ser mais seguro, mas em cloud você consegue mecanismos diferentes que fazem com que essa coisa fique mais equilibrada. Então, eu diria que o problema é muito mais uma decisão de arquitetura do que de segurança propriamente dito. E vem cá, quando você está dentro de uma empresa e você tem que tomar essa decisão, você escolhe on-premises ou na cloud, baseado em quê? Quais são os critérios? Em que você tem que pensar? Olha, de novo, no aspecto de segurança, para esse caso de on-premises e na nuvem, você deve levar alguns critérios importantes em relação a isso. O principal deles é a questão da... No on-premise você tem um ambiente um pouco mais controlado do ponto de vista técnico, que é onde você pode fazer algumas inserções ali. Na nuvem você deixa isso muito a critério do fornecedor de nuvem que você contratou para isso. Então, acho que o principal ponto que você tem que tomar aí em relação a se é on-premise ou nuvem, de novo, não é no aspecto de segurança, é muito mais no aspecto de arquitetura e de como é que foi montada a sua aplicação. Se você fez uma aplicação para rodar nos dois ambientes, com a segurança embutida dentro dela, by design, ou seja, no desenho dela, isso vai ser indiferente no ponto de vista de segurança. Agora vem cá, você é um cara de tecnologia e você alguma coisa conhece, entendeu já a respeito de como funciona o voto eletrônico brasileiro. O sistema é seguro? Eu gostaria de comentar que, na minha opinião, o sistema é seguro. Eu não acho que tivemos ali um problema de segurança, de novo, por tudo que foi dito que aconteceu no problema. Eu acho que o problema foi um problema muito mais de arquitetura e da falta de testes sobre essa nova arquitetura que foi implementada. Então, quer dizer, eu acho que, de verdade, eu acredito no modelo brasileiro, é muito mais seguro do que os outros modelos que a gente vê por aí. Acho que essa é a mensagem importante. Pedro Doria, eu vou te fazer uma pergunta. Você que tem meninos jovens em casa, você já assinou a Disney Plus? Eu já assinei, eu assinei a Disney Plus, Cora, no dia que permitiu a pré-assinatura. Eu já estava ali fazendo a pré-assinatura e no dia que estreou, estava eu, Tomás e Felipe, 10 e 9 anos, no alto de suas vastas experiências, assistindo os primeiros episódios de Mandalorian, a série de Guerra das Estrelas que se passa alguns poucos anos após o Retorno de Jedi, né? A série que todo mundo fala que é a série do Baby Yoda. Exatamente. Que, aliás, é uma excelente série. Mas eu vou te falar uma coisa. O outro motivo pelo qual eu gostei muito de assinar Disney Plus é o seguinte: o Tom e o Pipe, evidentemente, já são alfabetizados, mas
eles estão naquele limiar do conseguir pegar a legenda. Eles ainda não pegaram. E Disney Plus tem Cosmos, a nova série do Neil deGrasse Tyson, dublada. Então, apresentar isso, não tem a do Carl Sagan, mas apresentar essa série para eles também, eu já comecei a assistir com eles e eu tô adorando esse pedaço. Eu ainda preciso assinar, ainda não assinei. Agora, é tanta coisa para a gente assinar na vida da gente que, olha, eu não sei o que fazer diante das oportunidades que a gente tem hoje. Há alguns anos atrás, a gente achava a TV a cabo uma coisa importantíssima porque apresentava 50 canais. Hoje o mundo se espraiou de um jeito que você diz: "Meu Deus, por onde é que eu começo? E qual é o tempo da minha vida? E qual é a minha prioridade de, sei lá, de espectadora ou de consumista de conteúdo?" Ou sei lá, como é que a gente chama os leitores de hoje, né? Eu não sei mais. No outro dia, eu li que nós somos conteudistas, portanto, você fique sabendo disso. Ah, Porque é? nós que criamos conteúdo, nós somos conteudistas. Mas a pessoa que consome conteúdo, eu ainda não descobri exatamente como se chama. Então, nesse papel é que eu não sei o nome que me define, porque eu não sei se eu sou ouvinte, espectadora, leitora, whatever, plateia, público, mas eu fico abismada com a quantidade de coisa que a gente tem hoje. Eu vou acabar assinando o Disney porque eu estou super curiosa com o Cosmos. Eu quero muito assistir Mandalorian também. E porque eu tenho netos que de vez em quando estão aqui, né? E evidentemente a gente sabe como é que é isso. Quem manda na casa são sempre as crianças, não tem. São sempre as crianças. E não é trivial, né? É muito engraçado que essa revolução digital ela se manifesta de umas formas que a gente, por mais que a gente esteja mergulhado nela, e a gente está mergulhado nela há tantas décadas, né, Cora? A gente não consegue prever certas coisas. É impressionante como essa forma que é o audiovisual se revolucionou completa. É como se o cinema e a grande literatura tivessem se encontrado nas séries, né? Porque ou É. você tinha aquelas séries que eram episódios feitos para televisão, mas era uma coisa meio vagabunda, né? Ou então você tinha o grande cinema, mas que era um grande cinema que, quando o filme era muito comprido, era aquele filme de 3 horas. Agora você tem grande cinema que são temporadas de 10 episódios, 1 hora cada, e são várias séries que têm qualidade, que têm bons roteiros, que têm grandes atores, que têm arcos dramáticos de personagem que você só conseguia ter em literatura. Em cinema você não conseguia ter evolução de personagem como você consegue ter em série, né? Porque você Olha, não tinha tempo. o Gambito da Rainha, por exemplo, é sensacional. E é uma série praticamente sem diálogos. Eu não sei se você assistiu. Ainda não assisti. Cadê Ah, você tempo, precisa Cora? assistir. Eu sei, pois é, e você ainda tem que ver com as crianças. Mas você sabe de uma coisa que eu estava pensando, que nós estávamos pensando em falar sobre streaming por causa da Disney. Mas olha, o 5G vai acabar com o streaming, você está sabendo disso, né? Por quê? Porque, porque a velocidade com que você baixa alguma coisa no 5G não compensa o streaming. Você baixa um filme, você baixa uma Aí você série, faz o download. você faz o download. Então, uma coisa que há pouco tempo a gente pensava que já não seria necessária nos celulares, que era um bom espaço de memória, ela está começando a se tornar essencial novamente nos lugares onde você tem 5G, porque eu acho que esse nosso hábito do streaming mal chegou, ele já está dando tchau. Porque você vai viajar, enquanto você faz check-in no aeroporto, ali isso é uma imagem do passado para a pandemia, né? Aham, Nesse aham. breve momento, você baixa uma série completa. Mas eu vou fazer uma provocação para você, porque você está falando disso, do streaming vai perder o sentido,
me lembrou de um livro, que é um livro que já tem uns 15 anos, de uma antropóloga do MIT. E antropólogo do MIT estuda coisa digital, né? É. É o ser agente, o ser bicho, o homem, dentro desse mundo digital. É uma antropóloga do MIT chamada Janet Murray, que escreveu um livro chamado Hamlet no Holodeck. Holodeck, para quem não Eu tem a ouvi falar. referência, o Holodeck, para quem não tem a referência, é uma invenção do Star Trek A Nova Geração, do Jornada nas Estrelas A Nova Geração, que é um ambiente virtual em 3D no qual você entra e você interage. É como se fosse uma realidade virtual imersiva. Você entra e você cria o ambiente que você quer, porque imagina como é que é você viver numa nave espacial durante vários anos. Aquilo fica meio claustrofóbico. Então você pode simular, sei lá, uma savana africana, ou então você pode fazer como o capitão Jean-Luc Picard, que é feito pelo Patrick Stewart, que é um ator shakespeariano. Ele sempre ia fazer um Henrique V, né? Uma peça shakespeariana. Então ela fez esse livro, e uma das coisas que ela imaginava era exatamente o ponto em que a tecnologia vai permitir você fazer narrativas imersivas em realidade virtual. Aí você vai precisar de streaming em 5G de realidade Aí você virtual. vai. E isso é uma coisa que não está tão distante assim. Talvez a gente ainda precise de equipamento, mas esses ambientes imersivos de realidade virtual, a tecnologia está se acelerando para chegar lá, né? É mais uma questão de processamento do que processamento em nuvem, né? O difícil é isso, do Olha, que a tecnologia propriamente, né? eu voltando a um passado pré-pandemia, que me parece uma outra existência, da última vez que eu estive em São Francisco, eu fui combater piratas no Manaus do século XVI ou XVII com a minha amiga Renata Couto. Então, nós duas pusemos aquele equipamento de realidade virtual, fomos para essa sala de realidade virtual, onde você podia escolher diferentes experiências, e foi sensacional, sensacional. Que curioso, você está falando isso. Eu cacei com Marcelo Tais em Mountain View, não longe de São Francisco, zumbis. Também realidade virtual. E o pior é que tem umas horas que dá uma assustada, sabe? Eles aparecem do nada. Mas a gente se assustou muito com os piratas, porque a gente estava... E, aliás, isso me deu uma percepção de uma das coisas horríveis da guerra, porque a gente estava fixada para um dos lados, pegando os piratas à direita, digamos, e de repente fomos atingidas por um troço à esquerda que a gente nem viu de onde estava vindo. Então eu fiquei pensando, gente, você está num campo de batalha, você está mirando alguma coisa, mas o perigo é aquilo que você não viu, né? Que coisa. Eu não sei, os homens devem pensar mais nisso porque tem pequenos exércitos, porque brincam com batalhas, porque gostam de games desse tipo, mas ali naquela realidade virtual, isso me causou uma certa surpresa, sabe? É Aquele golpe que eu não esperava de lugar nenhum. É curioso porque a gente começa esse bloco falando de streaming e o quanto que nos últimos 10 anos, porque é isso, né? São 10 anos. Nos últimos 10 anos, o audiovisual se revolucionou por completo. E essa realidade virtual, Cora, é para daqui a 10 anos. Vai estar comum em algum momento nos próximos 10 anos. Quer dizer, Eu tem acho uma que antes nova disso. revolução. Eu também acho que é antes disso. Mas é uma nova revolução que está aí para estourar. É impressionante como o mundo está acelerando, né? Eu acho que vem antes disso, e eu acho que a realidade aumentada ainda vai ampliar isso. É. E eu tenho, inclusive, cada vez mais eu vejo isso em exemplos diários, pequenos, coisinhas. Até Pokémon Go, se você quiser. É Claro. uma coisa. Porque a coisa da tecnologia é habituar as pessoas àquilo. Então, já não é uma surpresa como era há alguns anos atrás. As pessoas já sabem o que quer e quando chegar já está todo mundo preparado.
Cara, o problema desse papo é que a gente vai longe. E está esperando a gente o Bruno Andrade, do TSE, que tem que explicar para a gente o que aconteceu exatamente no É domingo. isso mesmo. Olá, meu nome é Bruno Andrade, sou secretário de Modernização do Tribunal Superior Eleitoral, servidor da Justiça Eleitoral já há 14 anos. Boa noite, Bruno. Um prazer ter você aqui, ou bom dia, ou boa tarde, ou a que horas a gente esteja sendo ouvido nesse momento. A gente teve um domingo confuso. A gente teve ataque de hackers, a gente teve toda espécie de boatos, a gente teve um atraso enorme na divulgação dos resultados. Parecia até os Estados Unidos em termos de ineficiência. Eu queria te perguntar o que é que aconteceu esse domingo no processo eleitoral. Essa pergunta é boa, né, para a gente desmistificar algumas coisas. A gente trabalhou com desinformação em 2018 e temos que trabalhar com desinformação também em 2020. Né? Os ataques aconteceram, como a Justiça Eleitoral ela é passível de ataque a todas as eleições, e é por isso que a gente tem várias camadas de segurança no processo eleitoral como um todo, e não só na apuração. E essa eleição teve, além desse ataque, que foram todos refutados, o ministro Barroso já teve a oportunidade de explicar, tanto ataques de negação de serviço, quanto aquelas supostas vazamentos de informações da Justiça Eleitoral que não tem nada a ver com o processo eleitoral de votação, são meras informações administrativas. E o que teve efetivamente foi um problema técnico em relação a computador que faz o processamento, faz a contagem dos votos no Tribunal Superior Eleitoral, que teve algumas incompatibilidades em relação ao atraso da votação. E eu volto a afirmar, né, como eu já fiz em outras oportunidades, não aqui nesse espaço, mas já em outros ambientes, que a gente não pode nem considerar efetivamente um atraso, porque o horário de divulgação dos resultados não existe um horário formal no Brasil. A gente está acostumado, então esse atraso é sempre referencial. Então, na última eleição presidencial, a gente já conseguiu fazer isso 2h30 antes do que a gente fez nessa eleição. Então, assim, a palavra atraso, ela é referencial, referente às eleições de 2018. Mas a gente já teve eleições que o resultado saiu mais tarde, por vários outros problemas que não a totalização. Então, problema de envio das urnas ou filas, tudo isso faz com que o resultado final demore a ser divulgado. Mas a gente cumpriu o nosso compromisso de tentar fazer a divulgação ainda no mesmo dia, conseguimos chegar a 95%, 96% já um pouco antes da meia-noite. Todos os municípios já tinham a sua situação definida. A gente estava pendente basicamente os grandes centros, e como a maioria foi para o segundo turno, a diferença de votos era grande e já permitia esse tipo de declaração. Então, e aí, comparando com os Estados Unidos, eles ainda estão recontando votos e a gente já acabou com a nossa eleição. Passados vários dias das eleições, ainda está se disputando a recontagem de votos lá, e a gente já acabou com a eleição. Eu digo o seguinte, não foi o sucesso esperado, mas ainda foi um sucesso. Eu tenho que te perguntar uma outra coisa. Desculpa, Pedro, te atropelei. Não tem problema, não tem problema. Bruno, vocês desconfiam de ataque coordenado? Vocês acham que os ataques hackers e que houve um ataque de negação de serviço? Isso. Houve, antes de setembro, houve uma invasão de fato dos servidores do TSE e houve uma campanha de desinformação, de ataque, de acusação de fraude ao longo do domingo. Vocês acreditam em coordenação de algo planejado? Olha, a gente sempre, enquanto instituição, a gente tem que tomar muito cuidado com essas falas, porque a gente precisa da Polícia Federal dar subsídio. Então, a investigação está em andamento. Seria até leviano a gente falar que tem certeza de alguma coisa nesse momento, né? Mas o que parece, a primeira abordagem da Polícia Federal em relação a isso dá conta de que houve essa tentativa orquestrada de minar a confiança, vamos dizer assim, do processo eleitoral. Porque a gente tem que lembrar, antes de tudo, que a Justiça Eleitoral é uma instituição
em prol da democracia, está a serviço da democracia. Então, deslegitimar a justiça eleitoral não é deslegitimar o ministro Barroso, ou o Bruno, ou o servidor da justiça eleitoral. É deslegitimar o resultado da eleição. Então, assim, se o objetivo foi esse, eu informo a quem tentou que não conseguiu, que a gente conseguiu dar uma resposta tanto eficiente em barrar os ataques, quanto em emitir o resultado das eleições a tempo e a hora, e com a garantia que a democracia merece. Eu sempre brinco que a democracia é uma corrida apenas na campanha, mas o resultado da eleição não pode ser uma corrida de obstáculos para sair o resultado. A gente precisa do resultado seguro, legítimo, fidedigno. Se ele for rápido, melhor. Agora, ele tem que ser seguro e legítimo. Essa é a principal importância. Então, não adianta a gente ganhar em celeridade e cometer alguns equívocos e lá na frente a gente ter que refazer uma eleição, por exemplo, porque emitiu um resultado errado, por exemplo. Então, assim, a gente tem que ponderar, claro, mas sempre dando prioridade à garantia da lisura do pleito. Essa é a principal meta da justiça eleitoral, garantir a lisura da democracia. Por que essa contabilização dos votos que se fazia separadamente nos vários estados, ou nas zonas eleitorais de cada lugar, de repente passou a ser feita toda no mesmo lugar? Por que isso foi feito? A gente baseou essa alteração num parecer da Polícia Federal. Toda eleição a gente faz testes de segurança, seja no ambiente da urna ou nos outros ambientes que envolvem o ecossistema do processo eleitoral. Então, a gente tem a Polícia Federal também como participante desses testes. Eles emitiram um relatório informando que a descentralização dessa totalização não é que era fraco, mas você aumentaria a possibilidade de ataque. Então, seria como se fosse um aumento de superfície. Então, a gente tinha 27 pontos de possíveis ataques e a Polícia Federal sugeriu que a gente reduzisse isso para 1. E isso tem um efeito também, hoje, na estrutura do sistema eleitoral brasileiro, não só de segurança, mas também de economia. Então, eu vi muitas pessoas criticarem o valor dos recursos, mas, na verdade, a gente gastaria, ao longo dos anos, em torno de 5 milhões por ano para manter essa estrutura descentralizada, e o contrato que foi feito para fazer centralizado dá conta de em torno de 25 milhões em 4 anos. Então, se você pega 5 milhões por ano e multiplica por 4, já dá 20 milhões. Então, na verdade, o custo que aumentou em relação à centralização desses serviços ultrapassou a faixa de 4, 5 milhões. Então, não houve um aumento efetivo. E, além disso, a gente tem que sempre lembrar, tecnologia é uma coisa que, eu já tive um professor que falava que o que não melhora, piora. Na tecnologia, isso ainda é mais proeminente. Então, você tem que sempre buscar tecnologias mais avançadas. Fazer isso de forma descentralizada, cada regional fazer o seu, a gente pode ter 2 problemas. Primeiro, a gente ter um elo fraco na corrente, A corrente é tão forte quanto o seu elo mais fraco. Numa rede que tem 27 tribunais regionais e mais o Tribunal Superior Eleitoral, teria que todo mundo, todos os 28 pontos, terem o mesmo ponto de partida de tecnologia. Então, isso exigiria que todos os 28 tribunais fizessem atualizações de servidores, de serviço, de tecnologia, de software ao mesmo tempo. Então, isso, além de ser complexo, encarece, porque a gente teria uma contratação em pouca escala. Então, imagina uma empresa tendo que fazer um contrato com um tribunal só ou com um tribunal que faz a contabilização de todo o Brasil. A escala de grandeza é diferente e a gente consegue ganhar no custo, porque aí a gente consegue baratear o preço desse produto final. Então, assim, a conta é bem mais complexa do que simplesmente, foi uma opção. Não foi uma opção, foi medida de segurança e medida de economicidade. Bruno, a apuração que o Poder 360 fez, eu estou partindo do princípio. O que eles apuraram é que vocês compraram um rack de máquinas da Oracle que faria essa contabilidade. E aí houve... a Oracle atrasou a entrega do equipamento, o que atrapalhou o TSE, impedindo que o número de testes que deveriam ser feitos, teste de velocidade, teste do software, tudo mais, fossem feitos. Então, não foram feitos os testes que os técnicos do TSE gostariam de ter feito.
e que no domingo não havia suporte técnico da Oracle à disposição do TSE, como teria sido contratado. Foi isso mesmo? O que aconteceu em termos objetivos ali? Vamos lá. Primeiro que não é uma compra. Então, o contrato que foi fechado com a Oracle é de prestação de serviço. Até porque, se a gente comprasse esse equipamento, o mesmo problema que a gente teria de atualização ao longo do tempo, a gente teria com esse equipamento. Então, a gente contrata o serviço, porque aí a atualização, a modernização desse equipamento é de quem vendeu esse serviço para a gente, é da Oracle. Então, se esse supercomputador ficar obsoleto, ele tira e bota um outro. Então, a gente contratou o serviço. Segundo, havia suporte da Oracle aqui no dia da eleição. Eu misturei a ordem da pergunta, mas havia suporte, tinham técnicos, não só da Oracle, mas várias empresas que prestam serviços para a gente em pontos sensíveis do processo eleitoral colocam técnicos à disposição da gente 24 horas dentro do tribunal nesse período eleitoral. E não só prestadores de serviço, até empresas públicas. Então, a gente tem monitoria da ANEEL em relação à luz em todos os estados, como os regionais também fazem com as empresas. E, além disso, o atraso não foi propriamente da Oracle. O contrato foi firmado, eles tinham um prazo para entregar. Por conta da pandemia, os insumos para a entrega desses insumos na Oracle, para a montagem do equipamento, demorou e eles retardaram a entrega. No direito administrativo, no direito de licitações, há previsão de que, em casos fortuitos, de força maior, há essa possibilidade desse atraso sem uma punição para a empresa, porque ela não deu causa a isso, né? Você pune quando aquela empresa foi relapsa com a entrega, por exemplo. Mas não foi esse o caso do contrato. Então, o atraso aconteceu e, realmente, a gente planeja, todo ano de eleição, a eleição não começa uma semana antes, 2 semanas antes. A gente começa a eleição, no dia seguinte dessa eleição, a gente já vai começar a planejar a próxima. Então, planeja-se ao longo do ano uma série de testes. Não só de totalização, mas de registro de candidatura, de prestação de contas. E aí, a gente trabalha com 5, 7 testes em cada fase do processo eleitoral. A pandemia já nos dificultou, porque normalmente esses testes são presenciais, então a gente teve que fazer testes em algumas vezes remoto, e essa quantidade de testes nesses equipamentos, que em tese seriam de 5, foram feitos só 2 por conta desse atraso. E aí a inteligência do equipamento, que faz o balanceamento da recepção dos dados, estava medindo de uma forma que não era de acordo com o volume que ela esperava. Então, era como se ela entendesse que iria receber 10 votos e recebeu 10 mil. Ela não mensurou a hora de fazer a contabilização. Foi isso. Então, a gente espera que já com esse aprendizado, né, que a inteligência artificial teve, e não é a inteligência artificial o aprendizado de contar o voto, né? Seria até ridículo um computador demorar a contar o voto. E sim, ela fazer o balanceamento da recepção desses dados. Porque não é contar, o TSE valida os arquivos, verifica a integridade, se eles são arquivos oficiais, se são arquivos emitidos por urna eletrônica de verdade. Tudo isso é feito e aí, após isso, ele é contabilizado. Então, todo esse procedimento é feito em questões de minutos. E agora, no domingo, no segundo turno, a gente pode esperar tudo tranquilo? Um resultado que não mate a gente do coração? Esse é o trabalho da Justiça Eleitoral como todo, inclusive para o primeiro turno. O objetivo era esse. Espero que ninguém tenha morrido de coração por causa de 2 horas e meia de atraso. Mas a expectativa no segundo turno, nós temos 57 cidades envolvidas no segundo turno, são 38 milhões de eleitores, então, comparado com os 147 milhões do primeiro turno, é uma queda já considerável, né? Tira 100 milhões de eleitores da eleição. Então, a gente tem uma expectativa de que corra com maior fluidez, que não tenham sobressaltos na totalização, que ela ocorra normalmente, como sempre aconteceu. Agora, o ministro falou, né, o imponderável a gente não consegue controlar, né? A gente espera que seja entregue o quanto antes o resultado. Eu sempre costumo falar que não é bom dar 1 hora, porque aí a gente cria o atraso. Porque não tem, volto a repetir, não tem 1 hora específica para a gente divulgar o resultado das eleições. Ele começa a partir das 17 horas. Quando ele vai terminar, esperamos o quanto antes. Se me perguntar um horário, eu não falo, nem sobre tortura. Bruno Andrade, muito obrigado pela entrevista. Não, obrigado você, Pedro, claro também. Muito obrigado pelo convite.
Olha, eu gostei muito do que o Bruno falou, muito mesmo. Eu acho que ele foi muito claro, muito direto e não deixa dúvida na cabeça da gente sobre a origem do problema, o que aconteceu, como foi. É isso que a gente precisa, de gente que fale bem e que seja compreensível, né, um discurso claro. Mas quanta coisa que a gente falou, né, porque a gente teve o Bruno, a gente teve as urnas eletrônicas, a gente teve hackers, realidade virtual, Disney, streaming, filmes para crianças sérios, muita coisa, né, Pedro? E a gente já ia emendando, se você deixa, hein, Cora, a gente já ia emendando em realidade aumentada se a gente não tivesse que ir para o Bruno. A gente vai longe. Gente, tem episódio novo de Pedro e Cora todas as sextas-feiras e vocês podem encontrar o podcast em todos os agregadores de podcast e, claro, em vídeo no canal do Meio no YouTube. Isto posto, até sexta-feira, no próximo episódio. Este podcast é um patrocínio da Embratel.